Eu tenho um gráfico que eu mandei para os meus alunos em 2007, dezembro de 2007, que ele era esse período aqui, né? Ó, dezembro de 2007, acabei de pegar aqui certinho, ó. E eu falava assim, né? Na época não tinha Facebook, não tinha nada, então eu tinha um grupo de discussão, aonde um grupo de discussão não, um grupo de distribuição de e-mail, né? Que eu cadastrava meus alunos, que eu tinha centenas de alunos, e que todo domingo à tarde eu mandava a minha visão do mercado, das principais blue chips, do índice, do Dow Jones e do SP500, tá? Todo domingo. E às vezes eu gastava uma hora analisando os gráficos, fazendo meus estudos, e depois mais 3 horas redigindo a porra do e-mail. Por quê? Para o português ficar bonitinho, para não errar, né? Enfim, essas coisas que é fundamental num texto. Por isso que você não encontra nenhum e-book meu, porque eu não tenho saco para fazer essas coisas. Enquanto eu posso ficar aqui 12 horas falando sem parar com vocês, eu não tenho saco para ficar uma hora para escrever um e-book. Então, é, nesse dia, quando eu olhei o SP500, eu tomei um mega hiper susto. Por quê? Porque ele estava, né, testando o alvo de Fibonacci, e eu adoro Fibonacci, vocês sabem disso. Então aquilo me marcou muito. Então o alvo de Fibonacci, ó, aqui, ó. Acabei de traçar aqui de novo. Olha só. Acabei de traçar aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó, eu armei um pivô de alta, né? Armou um pivô de alta, porque olha só, a gente teve uma correção, corrigiu essa tendência é 2003 a 2004, corrigiu em 2004 inteiro e depois rompeu. Pô, pivô de alta, num período longo. Vou projetar Fibonacci 100%, ou seja, eu projeto este movimento para cá, ok? Projeto este movimento para cá. Né? Em termos percentuais, né, eu uso Fibonacci aritmético, eu não uso exponencial. Então o percentual dá diferente. Mas os pontos, ó, 392, 397, assim na orelhada, fazendo de sem precisão nenhuma. Então eu projeto o quê? Em pontos, né? Essa primeira onda eu projeto 100% para cima, como é o traçado clássico de Fibonacci, preconizado por Ralph Elliott, que eu vou falar para vocês amanhã, amanhã não, hoje ainda, quando a gente falar de ondas de Elliott, e que foi o cara que trouxe Fibonacci para cá, etc. Então aquela linha, eu respeito os caras que fazem diferente, mas na boa. Pô, se o Ralph Elliott trouxe isso dessa maneira, é assim que eu vou usar até o final dos tempos. Ah, sou cabeça dura? Sou turrão? Sou. Mas eu respeito Monerrisa Roma, eu respeito Charles Down e eu respeito Ralph Nelson Elliott. Acabou. Eu sou assim, tá? Então, é assim que eu fiz uma projeção. Porra, e tava batendo lá no topo. E chegou no alvo. E chegou no alvo, corrigiu como eu imaginava, e depois chegou de novo, bateu e corrigiu de novo. Falei, porra, topo duplo, padrão de reversão. E o pior não foi só isso. Não foi só identificar o alvo de Fibonacci. Foi simplesmente encontrar isso. Porra, é o topo histórico. É o topo histórico dessa porra. Então, né? Por que eu estava falando da minha newsletter? Porque eu gastava 3 horas lá corrigindo ortografia, gramática, uma porrada de coisa. Nesse dia eu não resisti, cara. Eu mandei o gráfico para todo mundo e escrevi SP500. Fudeu! E eu tenho esse gráfico com esse título que eu queria mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu já achei. Porque é justa. Eu até em sala de aula eu boto para as meninas lerem o nome do gráfico, né? Só de zoeira, para poder é, mostrar, né? Fazer uma brincadeira, etc. Também não ficar só eu falando palavrão na sala. E eu falo para elas, leem o gráfico para mim. Escolho uma menina na sala, sempre uma vítima, uma menina, e falo, qual é o nome do arquivo? Algumas ficam vermelhas, não querem ler. Eu falei, não, pode falar, pode ler. Aí tá, ela fala, SP500 semanal. Ah, continua. Fudeu. Eu falei, exato. SP500 semanal fudeu. E olha só, vamos ver o que aconteceu depois? E aí, galera? E aí? Fudeu ou não fudeu? Né? Em 2008.
até início de 2009. Fudeu ou não fudeu? Desculpa você, menina, que está assistindo essa gravação, mas eu não consigo encontrar nenhuma palavra melhor do que essa que começa com F para dizer o que aconteceu em 2008, né? Então, vocês vão aprender hoje sobre FIBO, sobre padrões de reversão. Tudo isso que eu mostrei aqui agora é uma palhinha do que a gente vai ver. Mas fudeu ou não fudeu? Porra, e muito. E fudeu o mundo até hoje, né? Tem muita gente até hoje literalmente, muitos países na merda por causa disso. Bancos que foram quebrados, né? E mais merdas tiveram que ser feitas, como quantitative easing, etc, para resgatar esses bancos grandes demais para quebrar. Enfim, fudeu muito forte. Então isso, olha só, tem a ver com esse bullet aqui. Os gráficos refletem o comportamento e expectativa do mercado, e eles formam padrões que se repetem ao longo do tempo. Então vamos lá de novo. O que aconteceu aqui? Topo histórico. Topo histórico. Tá, mas não podia ter rompido? Porque depois, ó, quando ele foi passar pelo topo histórico de novo, né? Ele passou reto igual uma vaca brava, né? É verdade. Uma hora os topos estão rompidos, mas na primeira vez que a gente chegou nesse topo histórico, por que que deu essa caída? Ah, foi subprime, André, não tem nada a ver, foi coincidência. Gente, coincidência é você tirar uma meleca, passar embaixo da tua mesa e encontrar outra grudada. Isso é coincidência. A análise técnica não é coincidência. Tem esse lado de autoprofecia, como uma vez um aluno me falou, tem. E a gente ganha dinheiro com isso. Foda-se se é autoprofecia. A gente ganha dinheiro com isso. Mas qual é a expectativa do mercado nesse ponto? Vamos lá, vamos entender primeiro o que aconteceu aqui então. Então, ó, entre 98 e 99, né? Deixa eu trazer um pouquinho mais de informação aqui. Parâmetros, esqueci, estou usando tão pouco. Parâmetros. Ah, não tem atalho mesmo isso aí. Deixa eu botar aqui 7.000 candles. Vamos entender o que aconteceu aqui. Vai de 95 a 2000. Olha o que aconteceu, né? Olha quanto o mercado subiu. 250% em 5 anos. SP500. E o que aconteceu aqui, né? Nessa região aqui. O que aconteceu aqui nessa região? Que foi o topo. Por que teve essa queda violenta? Vamos lá. 2000, estouro da bolha da internet. Então, diferentemente do Brasil, que tem, sei lá, 500 mil CPFs ativos não, 500 mil CPFs na bolsa, e dizem que tem 60 mil só pessoas realmente fazendo pelo menos uma operação por mês hoje em dia, 70% dos americanos investem em mercado financeiro, né? Pela filosofia do país, pela facilidade de fazer IPO, né? A própria Nasdaq, que foi criada, apesar de ser uma bolsa que o pessoal chama de bolsa de tecnologia, ela foi criada para ser uma bolsa de baixo custo, por isso ela virou eletrônica nos anos 70, porque ela já existia antes como uma bolsa de baixo custo, só que tinha muita transação de balcão, muita manipulação, e aí fizeram ela eletrônica para melhorar a reputação, né? E aí as empresas de tecnologia lá de garagem, lá do Vale do Silício, optaram por abrir capital nessa bolsa, pelo baixo custo, muito mais barata que abrir capital na NYSE, etc. Isso é só um pouquinho de história para vocês. E aí, pela quantidade de empresas de tecnologia que todas abriram na Nasdaq, que hoje ela é considerada a bolsa da tecnologia. Mas, puta, a Nasdaq já existia muito antes do Bill Gates largar as fraldas, né? Antes de ter essa onda de tecnologia. Mas, enfim, a Nasdaq, nesse momento, vivia uma mega bolha da internet. Eu lembro nessa época, né, eu era de TI, comecei TI em 88, eu era empresário na área de TI, acompanhava de perto isso e minha empresa era 90% internet. Eu lembro a euforia que o mundo vivia nessa época, né? Inclusive eu, né, como empresário.
Eu lembro a euforia que era a internet. A internet ia mudar o mundo. Então eu comprei uma livraria que tinha 7 milhões de dólares em dívida. Eu comprei por valor simbólico de R$ 1, eu e meu sócio, banqueiro. Na verdade, ele que pagou, né? Não fui eu ia ser só o executor, o nerd, né? Que ia transformar aquela livraria física na Amazon brasileira. E de repente a bolha estoura e a gente ficou com um papagaio de 7 milhões de dólares para pagar, né? Enfim, isso é outras histórias para a gente contar um dia tomando cerveja. É, a bolha estourou, mas nessa época um monte de gente que de repente vinha tendo um resultado sensacional no mercado financeiro, né, já que 70% dos americanos investem em ações, eles são estimulados para isso, é o que lá eles chamam 401k, é um plano de aposentadoria onde você pode investir até 30% do seu salário antes de impostos na bolsa. Então muitos migraram de ações sólidas como, por exemplo, sei lá, Citigroup, 3M, Dupont, é, American Express, né, que é a queridinha aí do Warren Buffett, Coca-Cola. Os caras migraram para um monte de ponto .com e a maioria quebrou. A maioria quebrou. Né? Naquela época tinha até velório transmitido online, né? Tinha IPO e todo mundo comprava, fazia os IPOs valendo bilhões. Se ele ia olhar o PL dessas empresas, estava 200 anos. Aí sempre tinha aquele cara chato que falava, pô, mas 200 anos o PL, será que não tá caro não? Não, que tá caro o quê? Agora é a nova tecnologia, agora as coisas são diferentes. São diferentes é o cacete. Esse negócio de as coisas são diferentes é o papo para estimular a bolha, inconscientemente ou às vezes criminalmente, há séculos. Tá no livro do Kenneth Rengoff e da Carmen Reinhardt, ex-diretores do FMI, que fez um puta sucesso antes da crise do euro, onde eles fizeram um livro, desta vez é diferente em inglês, né? This time is different, alguma coisa assim, que no Brasil traduziram com o título de 8 séculos de delírios financeiros. Então são 8 séculos. Né? Tivemos uma bolha muito parecida com a da internet, que era a nova tecnologia, com uma outra tecnologia que hoje não é mais nova, mas que na época foi revolucionária, no século XIX, que foram as ferrovias. No século XIX, finalzinho do século XIX, a gente teve um crash na última década tão grande quanto o de 2000, tá? Ele só não é tão badalado porque o de 29 acabou apagando isso da memória dos traders, né, do mercado financeiro, dos investidores. Mas foi a bolha das ferrovias. Um monte de empresa fazendo IPO de ferrovia sem ter um trilho colocado na estrada. Né? Acho que a gente viveu isso aqui com as empresas X, né? Empresas não operacionais, mas que, porra, não eram nada, era pega otário, botando fazendo IPOs de milhões sem trilho nenhum, mas eram ferrovias. E todo mundo dizia, pô, as ferrovias vão mudar o mundo. E realmente mudaram, como a internet mudou. Mas no momento o auge da tecnologia, na novidade, vira bolha. Então, saindo um pouco da parte histórica, que eu sei que vocês também estão curtindo, vamos voltar para a parte prática aqui do curso. Então, nós tivemos essa valorização de 250%, tá? 250%. E chegando aqui, estourou a bolha. Só que detalhe, muita gente, né, principalmente os mais gananciosos, migraram das Coca-Colas da vida, 3Ms da vida, do Pons da vida, Bank of America da vida, para as .com que quebraram. Então essa queda que a gente teve aqui na sequência de 50%, na verdade para muita gente foi 100%. Foi 100%, porque perderam tudo. Então vamos lá. Aqui no meio ainda tivemos o atentado dos 11 de setembro, ó, aqui nesse trecho aqui, ó, que a bolsa caiu 20% em poucos dias depois que ela reabriu, tá? Aí, pô, o mercado deu uma estabilizada após 11 de setembro, etc. Aí vieram os escândalos contábeis da Enron, WorldCom, Xerox, MCI. Aí deu mais outra porrada para baixo, né? Porque nessa hora da crise que a gente vê que o rei tá nu, né? Que aí apareceu os escândalos contábeis da Enron, principalmente, que foi o maior de todos.
né, no estilo que aconteceu com Bernard Madoff e o fundo badaladíssimo dele de décadas lá em Nova York, mas aí ele não conseguiu, não tinha mais aporte e aí ele não conseguia mais atender os resgates, aí o esquema criminoso de pirâmide, que nunca não tinha investimento nenhum, veio à tona. Né? Olha como é que é bacana, né? Esses momentos para arrumar a casa, né? Apesar de muita gente se sair fodida nisso. Mas tivemos essa queda monumental. Muita gente perdeu tudo e muita gente perdeu 50%, 60%, 70%, principalmente se zerou aqui no fundo, né? Que é o padrão que o Daniel Kahneman identificou, né? Os caras compram no topo, como foi o pessoal que comprou ponto .com aqui, pela ganância, e vendem no fundo quando já não tem mais nada. Beleza, vamos lá, segue o baile. Aí o mercado vem se recuperando, vem se recuperando, vem se recuperando, se recuperando, chegou aqui. O que acontece aqui nesse ponto? Né? Em 2007, 2008. O que acontece aqui nesse ponto? Bom, primeiro, o mercado subiu deste fundo até aqui 100%, né? Se ele cai 50, para ele recuperar tudo tem que subir 100. Então, para ele recuperar tudo, ele recuperou, subiu 100%. Os profissionais que sabem PVPA, PL, sabem comprar um dólar por 50 centavos, né, se entupiram de ação aqui nesse fundo. Em 2002, 2003, se entupiram. Tanto é que tem uma consolidação boa aqui. Se entupiram. Talvez consolidação porque muita gente catastrofista, aí subia, aí sempre tem gente que vai zerar, botar no bolso, mas enfim, é um cenário de acumulação aqui, né, nessa região. Então, quem é profissional tomou aqui pra caramba. Quem era amador não comprou isso. Nessa época aqui, todo mundo achava que o mundo ia acabar. E detalhe, quem seguia comprado, né, começou a subir, começou a rezar diariamente por voltar. O que acontece quando volta? Quando chega nessa região aqui do mesmo preço? Porra, simples. Simples, né? Os profissionais estão ganhando 100%. Os amadores que seguraram, porra, estão no 0 a 0. Estão no 0 a 0. Né? E amadores a gente fala então 70% da população americana. Estão no 0 a 0. A gente falava brincando, né? Como nessa época eu estava na Microsoft ainda, a gente falava lá nessa época que o pessoal do 401k, os gringos, que o plano de aposentadoria deles tinha virado 201k, né? Ele foi reduzido à metade, né? Dos 401k virou 201k. Então, de repente, volta aqui em cima, né? No 0 a 0 você, depois de 7 anos, tá no 0 a 0. Vamos lá. Vamos lembrar da aula de geografia no ensino fundamental da gente. Todo mundo fez. Como é que a gente aprendeu lá com o professor de geografia que os boiadeiros levavam os bois para os frigoríficos, né? De novo, frigorífico aqui na nossa história. Como é que eles levavam? Saíam lá do Mato Grosso com a boiada, né? Passavam pelos rios, só que Mato Grosso, Pantanal. O que tem nos rios? Piranha, piranha. E aí, o que eles faziam? Pegavam um boi velhinho, ou um boi magrinho, ou um boi doente, né? Aquele que não tinha mais valor comercial, e fazia o que com ele? Vai, boizinho, passa. Se no meio da passagem tinha aquela euforia, né, das piranhas comendo boi, beleza, aqui não podemos passar, vamos passar em outro ponto. Né? Se consegue passar, passa a boiada inteira. O que acontece aqui? Aqui é um rio do Pantanal. Aqui era um rio do Pantanal, topo histórico de 2000. É o rio do Pantanal. Os profissionais vão passar? Não, eles não são boi magrinho, são profissionais, são os boi gordinhos, estão ganhando 100%. E os amadores? Porra, agora que eles zeraram, você acha que eles querem comprar agora? Está todo mundo pensando em, caralho, vou zerar agora, graças a Deus zerei. Ou seja, voltando ao slide de análise técnica, o que aconteceu aqui? Demanda sumiu. Demanda sumiu, começa a oferta. Oferta maior já é suficiente para ter umas vendas. Não é creche, tem umas vendas. Tem umas vendas. Só que a demanda continua inexistente, tem gente vendendo, começa a cair. Como não tem demanda, cai mais forte. Começa a cair mais forte, começa a acender alerta amarelo, alerta vermelho. E aí começam a vender mais e mais e mais, aí pô, o resto é história.
Ah, mas André, teve o subprime. Bullshit, subprime, o subprime já começou a fazer água desde 2006. Em julho de 2007, tivemos dois fundos do BNP Paribas congelados. Mesmo assim, ainda subimos até maio de 2008, tá? E o subprime para valer, a explosão do subprime, que deu a cagada geral, foi 15 de setembro, quase 5 meses depois que fez topo. Então, é aquilo que outra frase que a gente ouve no mercado. Para estourar uma bolha ou para ter um movimento de correção forte do mercado e o pânico se instalar, muitas vezes sem fundamentos, né? Por exemplo, o que o subprime tem a ver com a GE? Ah, mas é claro, né? Todo mundo perdeu dinheiro nos bancos, não vai comprar lâmpada ou não vai comprar jatinho, né? Que a GE faz de lâmpada a jatinhos comerciais, motores de jatos. É, cara, desabou tudo, né? Muitas coisas sem fundamentos. Não tem sentido tudo bem, um banco sair de US$ 100 virar um dólar por causa das dívidas, beleza. Agora uma empresa perder 80% do seu valor só porque o país está em crise, os lucros vão cair, mas o valor da ação cai 80%, o PVPA e a mínimas históricas, ou seja, é crise, é pânico, tá ok?